na conversão de crianças, nós cremos que elas amam o Senhor, que elas podem amar a Ti. Nós cremos, Pai, como diz a Tua palavra, que elas apontam o caminho do reino dos céus, que elas possam ouvir o Evangelho, que o Evangelho seja plantado no coração delas, que elas amem a Ti, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a professora, que ela possa pregar o Evangelho na linguagem delas, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O pastor Alexandre vai estar falando. Nós estamos numa série sobre família, a vida no lar, e tem sido muito importante. Cada sermão tem sido muito impactante na nossa vida. Cá, irmão Alexandre, pastor. Obrigado, mano. Tudo bem? Boa noite. Boa noite? Boa noite, isso aí. Gente, você é muito bem-vindo. Você está na pior igreja de Lajeado, com o pior pastor de Lajeado, com as piores pessoas de Lajeado. Seja bem-vindo. Aqui é o local para as pessoas que não são boas mesmo, que necessitam de Deus, assim como nós necessitamos. Gente, fica à vontade para, nesse guia que vocês têm aqui, nesse boletim, tem um espaço para anotações para vocês anotarem. Outra coisa, tem um resumo da mensagem sempre na parte de trás ali. Para quê? Para que em casa você possa fazer um devocional, você possa ler com a sua família. Em casa é uma bênção, a gente senta junto, lê o resumo da mensagem, conversa um pouco sobre o que foi falado no domingo, para que a gente possa ir lembrando, né? Também a gente tem as notas do sermão. O Jefferson adora ela, né? Não é por pouco, é boa mesmo. Onde você tem mais espaço para anotação. Fica à vontade, tá bom? Nesse próximos 50 minutos a gente vai falar um pouco sobre vida no lar, que é o que a gente já tem falado há mais domingos aqui na Hangar. O nome dessa série é A Vida no Lar. A com H de haver. Por quê? Nós temos visto que o lar tem sido atacado por várias fontes. Primeiro pela cultura, pela mídia, pelo pensamento vigente. E a gente acredita que o diabo, ele realmente ataque o lar, ataque o nosso lar, mentindo sobre os papéis, distorcendo os papéis, criando covardia nos homens para que eles não liderem suas casas, criando rebeldia no coração das mulheres para que elas não entendam o verdadeiro papel dela dentro do lar. E a gente está nessa série conversando. Primeiro a gente conversou sobre como o Evangelho transforma o nosso lar. A gente viu como resolver conflitos à luz do Evangelho na primeira mensagem. Semana passada a gente pesou sobre nós, homens, né? A gente saiu corcunda, assim, caminhando todo torto aqui, de tanto que a gente apanhou, mas foi bom. Foi bom. Essa semana eu consegui aplicar muito daquilo que a gente falou aqui no domingo. E se você não ouviu a mensagem, ela está no Spotify, para que você possa ouvir. Escute ela, porque com certeza Deus vai falar com você através do que foi ministrado ali. E hoje nós vamos seguir a nossa série, no nosso terceiro episódio, falando sobre o papel da mulher no lar. Antes de a gente entrar na mensagem, eu vou dar um adendo para vocês, tá? Se você tem Facebook, nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook. Você vai lá e compartilha. Se quiser compartilhar agora, faz favor, curte a postagem antes que a gente comece a nossa mensagem aqui, literalmente. Vamos orar então? Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, eu te agradeço por cada um que está aqui essa noite. Tu trouxe as pessoas certas, Deus. Tu quer que elas tenham um encontro contigo, um encontro com quem Tu és. Senhor, eu peço que Tu abençoe cada um de nós, inclusive eu. Dê a mim clareza, boa dicção, firmeza para falar aquilo que necessita ser falado. Eu peço pelos meus irmãos aqui também, que eles tenham paciência comigo. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Amém. Amém. Gente, vamos lá. Se desse pra gente fugir desse tema, a gente fugiria, né? Porque falar sobre feminilidade é como mexer num vespeiro, né? Que hoje em dia esse tema, feminismo, feministo, essas variações, elas são muito grandes. E parece que quando tu mexe, começa, né? Aquele pessoal que a gente não gosta muito de falar, cujo são conhecidos pelos seus pelos nas axilas, eles já ficam alvoroçados com aquilo que a gente está falando. Nem todas são, a gente sabe, eu estou brincando aqui com vocês, tá?
mas a gente percebe que esse assunto mexe muito. Semana passada nós falamos sobre a influência da masculinidade, falamos um pouco do machismo, e como o machismo, na verdade, ele destrói as mulheres, e não faz nem um pouco bem para as mulheres. E a gente viu como um homem de verdade deve se postar em casa, desculpa, tá? Postar em casa. Saiu, devagar vai saindo. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a feminilidade, tá? Primeiro, parece que quando a gente fala de cristianismo e mulher, ou cristianismo e feminilidade, nós estamos necessariamente falando que a mulher é tipo aquele capacho que você chega em casa e limpa os pés, né? Você chega, pisa nela, esculacha ela. Por quê? Porque muito da nossa cultura subcristã, em que a gente está inserido aqui no Brasil, muito do que a gente aprende no mundo é o quê? Que a mulher deve, em casa, apanhar quieta e comer quieta. E muitas das pessoas que defendem isso, de fato, se dizem cristãs, mas não necessariamente elas são, mas elas se dizem cristãs. E a gente percebe que existe uma coisa chamada teologia do capacho, uma mentalidade na cristandade geral que a mulher ela é feita para se submeter e ficar submissa ao marido em todos os aspectos, não interessa quais sejam eles. Então, se o seu marido lhe trata mal, se o seu marido te bate, se o seu marido te trai, ele assiste pornografia, tá tudo bem. Você é mulher, você precisa aceitar isso. Mas não, isso não é o correto. Nesse sentido, as feministas elas lutam por uma coisa valiosa, trazer à mulher um valor que realmente é dela. Mas, pelo contrário, as feministas elas tornam as mulheres, na verdade, aquilo que a teologia do capacho torna a mulher. Porque a teologia do capacho diz que a mulher é o quê? É um objeto, como uma estante, como uma porta, ou como uma coisa que você compra no mercado. Você escolhe ela e ela é um objeto seu. Ela vai se submeter a ti, vai te obedecer, vai ficar quieto para tudo que você falar. Do outro lado, as feministas elas vão te empurrar o seguinte: você é livre, você faz o que você quiser, seu corpo, suas regras. Mas ao mesmo tempo, a mulher, quando ela se torna livre nesse aspecto, ela se coloca como num mercado, se coloca como uma manequim. Ela se vende o próprio corpo, dorme com quem quer, transa com quem quer, e ela acha que isso é liberdade. Mas na verdade não. Isso é a objetificação do corpo dela. Ela se torna um objeto e ela se torna aquilo que ela tem criticado, que é a objetificação da mulher. Então nós temos dois lados. Primeiro, o machismo imperado no cristianismo vigente, pseudo-cristianismo, né? Do outro lado, o feminismo, e eles dão o mesmo resultado, só que parece que eles não sabem. Sabe quando as pessoas têm a mesma ideia, mas elas 2 mais 2 é 4. O outro, não, mas 2 vezes 2 é 4. É a mesma coisa, eu só estou falando coisa diferente. E é realmente assim que funciona. O resultado do feminismo é a objetificação da mulher. O resultado do machismo é a objetificação da mulher. É o mesmo resultado, não muda nada. Só que o discurso, a retórica, a narrativa é diferente, mas os resultados são os mesmos. Aí elas dizem, não, o cristianismo é opressor, ele é machista. O cristianismo, ele diminui as mulheres, sempre foi assim. A história da Bíblia mostra isso. Mas aonde? Eu li na Bíblia aí que ela mostra isso. Tá, mas aonde ela mostra isso? Num livro ali, no Deuterodemônio. Eu li isso aí. Tá, mas qual o capítulo? Não lembro, eu li. Não leu nada, é mentira. Se você for ver a história bíblica e for analisar como o povo hebreu, o povo que descende de Abraão, né, ou descende de Adão, lidou com a mulher, você vai ver o contraponto de como era, com os outros povos lidavam com as mulheres. Você vai ver que dentro do cristianismo sempre houve valor na mulher. Sempre houve valor na mulher. Mas a história da igreja mostra que não. Não, a história da igreja mostra que sim. Eu falei isso no Instagram, alguém me perguntou lá sobre uma polêmica de a mulher pode ou não estudar línguas, né? Por causa de um vídeo de um pastor conhecido, Paul Washer da Deep Web aí.
Um cara que é júnior, não vou falar o nome dele. Vocês sabem quem eu estou falando, alguns. Ele falou uma coisa, não necessariamente errada, mas o jeito que ele falou foi meio estranho. E aí as pessoas já ficaram alvoroçadas, né? Vamos cancelar esse cara, porque hoje em dia é assim, né? Não gostou de ti, ele cancela. Né? Eu não vou te cancelar. Então, queriam cancelar ele lá. E aí, me perguntaram sobre isso, e eu falei, olha, você sabia que por causa de uma mulher chamada Macrina, é um nomezinho estranho, né? Eu sei. É antigo, né? Por causa de uma mulher chamada Macrina, a doutrina da Trindade foi composta, porque ela era irmã do Gregório de Nazianzo, que era um dos grandes capadócios na história da igreja, que foi um dos grandes defensores da Trindade no concílio de Nicéia. E a história da igreja relata o nome dela como uma mulher importante na formulação da doutrina. As mulheres sempre foram valorizadas dentro do cristianismo. Se você for olhar a história da igreja, você vai ver isso. Então não é verdade. Primeiro, não é verdade isso, que o cristianismo e a Bíblia diminuem a mulher. Bem pelo contrário, eles exaltam a mulher. A gente vai ver um pouco sobre isso. Eu coloquei algumas objeções para a submissão. E eu vou falar um pouco sobre submissão, o que é. Mas primeiro eu quero tratar com vocês uma objeção para vocês perceberem o que não é. Tá bom? Primeira objeção. Isso me torna inferior ao meu marido. Se eu me submeto, eu sou menor do que ele. Não é verdade. A submissão não significa que você é menor, mas significa que você tem um papel diferente. Ah, mas eu sou menor. Não. Jesus Cristo, sendo Deus, ele se submete à vontade do Pai. Ele é menor do que o Pai? Não. Ele é igual, mas ele tem um papel distinto. Então a submissão não diminui quem você é, simplesmente faz você entender que existem papéis distintos dentro do lar. A mulher, ela se submete ao homem não porque ela é menor do que o homem, inferior ao homem em valor. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas ela se submete ao homem porque ela entende que dentro do lar, o homem é que tem que ter a liderança. É o homem que deve tomar a frente. É o homem que deve guiar o lar. É o homem que deve tomar as decisões. Ah, mas e quando a mulher não tem um homem em casa? Como faz? Tem dois motivos. Às vezes tem um homem que não é um homem, está castrado, não se porta como homem. E às vezes não tem mesmo. É viúva, é divorciada ou solteira. A gente vai falar sobre isso depois. Então, submissão é posição diferente, não posição inferior. Tá? Segunda objeção. Eu vou ter que fazer tudo o que ele mandar? Para eu me submeter de verdade, eu preciso fazer tudo o que ele mandar? Não. Você, antes de estar submissa ao seu marido, você está submissa a Deus. As autoridades foram dadas por Deus para que nós venhamos a obedecer e respeitá-las. Mas existe um adendo. Quando a autoridade vai contra Deus, nós não precisamos nos submeter à autoridade. É o que nós vemos em Atos. Quando o Sinédrio, que é uma espécie de uma corte ali dos judeus, diz assim: vocês não podem mais falar no nome de Jesus. E os discípulos saem e fazem o quê? Falam o nome de Jesus. E Pedro fala, porque é importante nós obedecermos a Deus e não aos homens. Então, quando Deus faz uma ordem bem específica, a mulher tem o direito e o dever de não fazer aquilo. Ah, seu marido quer que você olhe pornografia com ele. Você tem o dever de não fazer isso. Você tem o dever de dizer não vai ser assim. Isso vai contra Deus. Seu marido diz, não, você não pode ensinar os nossos filhos sobre Deus. O que você faz? Não ensina então? Não, Deus ordena que você discipule seus filhos. Então você precisa ensinar seus filhos. Então, não é fazer tudo o que ele mandar. Terceiro lugar, terceira objeção. Isso significa que eu vou ter que ser cúmplice então dele? Se meu marido disser assim, não, você mente pra mim ali que eu não fiz isso. Mente lá na polícia que eu não te bati. Mente lá porque senão vai ficar ruim pra mim. E a mulher, ela é submissa, ela vai ter que ser cúmplice desse erro dele. Não. A mulher não precisa ser cúmplice do marido. A submissão, como eu falei antes, não é aceitar os erros. Não é você assim, não, eu vou agora ser parte desse processo aqui, porque meu marido, ele é o líder, né? E porque ele mandou, eu vou fazer isso. Não.
Não faça isso. Existe um exemplo bem claro nas Escrituras. Pedro, ele é o da Igreja Católica ele é o Papa, mas vamos dizer assim, ele é o cabeça da igreja, né? Na igreja primitiva, pelo menos. Ele era um dos principais da igreja. E Pedro, de um dia para o outro, estava em Antioquia com Paulo. Antioquia é uma cidade do Antigo Oriente. E ele simplesmente deixa de comer com as pessoas que não eram judias, porque ele não queria que os irmãos dele, judeus, julgassem ele. E Paulo vai para ele e fala: Pedro, você está pecando, você está fazendo coisa errada. Pedro não era autoridade sobre Paulo? Era autoridade. Mas Paulo não podia ser cúmplice dele naquele erro. Precisava expor para ele o erro. O que fazer então quando o meu marido pede que eu minta por ele? Peça que eu roube por ele, peça que eu bata nos outros, peça que eu sei lá o quê, compre Rinodê por ele. Brincadeira, tá? Não se sinta ofendido. O que eu faço então? Primeiro, você tem que confrontar ele com amor, claro, eu vou ensinar isso depois para vocês, mas se você confrontando ele não entendeu isso, você precisa chamar a liderança. Se ele é membro de uma igreja, você precisa chamar os pastores. Você precisa dizer para os pastores: o meu marido não está temendo a Deus. E aí é uma situação que os pastores vão ter que discipliná-lo. Os homens da igreja terão que discipliná-lo. Mas se ele não é crente, ele está me batendo, o que eu faço? Chama a polícia. Chama a polícia. Você precisa chamar a polícia. Então, a submissão... O som tá bom, né? Que bom. Quarta objeção. Mas a submissão não tem valor algum. Por que eu vou me submeter se não tem valor nenhum? Eu não ganho nada com isso. Não. Perceba uma coisa. Deus nunca faz algo sem nenhum propósito. Provérbios diz isso. Deus faz todas as coisas com um propósito. E Ele formulou a família com diferenças de papel, com um propósito. Jesus se submeteu a Deus. Jesus não só se submeteu a Deus, como se submeteu aos homens, se submeteu ao julgamento, se submeteu à morte. Para quê? Para a salvação. Então a submissão sempre tem um alvo específico, embora às vezes a gente não enxergue esse alvo, mas ela sempre tem um alvo. Dentro do plano de Deus, a submissão é para que a palavra de Deus não seja blasfemada ou difamada. Vocês lembram em Tito 2, quando a gente estudou isso? A gente passou por esse texto. E disse: a mulher submeta ao homem para que a palavra de Deus não seja difamada. Então Deus quer que a missão dele avance através de relacionamentos familiares saudáveis, como Ele instituiu. Ok, vamos lá. Passamos das objeções. Nós precisamos tratar aqui, primeiro... você está sendo livre, mas você está indo contra a lei. Você pode ser preso, você pode sofrer um acidente, você pode matar alguém. Então liberdade não é você simplesmente fazer todas as coisas. Liberdade é você entender que existem leis para você fazer. Por exemplo, eu vou pegar meu violão aqui e vou tocar com liberdade para vocês. Então eu não vou mais formar acorde, eu não vou mais fazer nota musical, não vou mais tocar ritmo, vou tocar qualquer coisa, eu quero ser livre. Vai ficar o quê? Vai ficar uma porcaria. Por quê? Porque existem leis, regras, ordens, para que justamente exista liberdade. É como um trem. O trem foi feito o quê? Para andar nos trilhos. O que acontece quando um trem não anda nos trilhos? Descarrilha. Então, para que servem os trilhos? Para que serve o limite dos trilhos? Para que o trem possa fluir. Para que serve, então, o papel da mulher dentro do casamento? É para o quê? Para que ela haja com liberdade e não com escravidão. Pegou isso? Então a mulher, ela é livre quando ela entende que o papel dela no lar é servir em casa, é servir o marido, ser submissa ao marido. Eu vou explicar um pouco mais disso, tá? E não só submissa ao marido, como submissa a Cristo. Como a igreja também, ela é livre quando ela se submete a Jesus. E o texto de Efésios, nós vamos chegar lá, vai fazer essa relação: igreja, mulher, marido, Jesus. Então, quando a igreja ela se submete à vontade de Deus, se submete à vontade de Jesus, nós somos livres em Deus. Aquele versículo que o nosso queridíssimo gosta: conhecereis a verdade.
A verdade vos libertará. O que é isso? O que Jesus está falando aqui? Está falando que nós não somos livres longe da verdade. Distante da verdade não há liberdade. Qual é a verdade, então, para o casamento? Para o lar? Primeiro, a criação da mulher. Gênesis 2, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 diz que Deus criou o homem e a mulher, criou a sua imagem e semelhança. Então o homem e a mulher, escute isso, perceba isso, o homem e a mulher têm valor igual. Uau! Você não precisa do feminismo. Sabia? A Bíblia diz isso. O homem e a mulher têm valor igual. Eles têm o mesmo valor, eles possuem igualdade de valor. Por quê? Porque ambos foram criados à imagem de Deus. Agora sim, a mulher é oprimida, a mulher é menosprezada, a mulher é vilipendiada na sociedade. Por quê? Não é por causa do homem, é por causa do pecado. E aí sim, o feminismo luta para que a mulher não seja menosprezada. A luta é justa, mas o fim dessa luta não é justo. E o cristianismo traz de volta esse valor, para que o homem e a mulher sejam levados à mesma imagem. Quando Deus cria a mulher, ele fala para Adão que criou uma auxiliar, uma auxiliadora. Mas o que é auxiliadora? É uma mulher que está só... Eu até anotei aqui, Deus criou a mulher como auxiliadora do marido, e ele precisa, né, Gabi? O marido precisa de uma auxiliadora, né, Paty? Senão não sai. Eu não achei aqui a chave. Olha aí a estante, rapaz, está em cima. Ô amor, cadê o leite? Está na geladeira assim, abriu 3 vezes. Na quarta tem uma mágica que ela abre e aparece, está ali na frente. É incrível. Deus criou a mulher para ser auxiliadora. Isso não rebaixa a mulher. Por quê? O Espírito Santo foi chamado por Jesus de auxiliador. Uau! Sabia disso? Jesus diz: eu enviarei um auxiliador, eu enviarei um consolador. Então a mulher no casamento, dentro do lar, ela tem um papel de ser como o Espírito Santo é para o crente, trazendo alegria, conforto, lembrando da salvação, trazendo clareza de pecado às vezes. A mulher é auxiliadora do homem, auxiliadora do lar. Uau! Então ela tem a mesma função que o Espírito Santo, cara, imagina isso. Chega para a mulher e diz: é o Espírito Santo. É quase isso. Então, o homem e a mulher, eles são iguais em valor, porém distintos em papéis. Eu preciso falar isso. A gente chama isso na teologia de complementarismo e igualitarismo. O que acontece? No igualitarismo, se diz que o homem e a mulher, eles são iguais, inclusive nos papéis e nas funções. Então, quando nós falamos de igualitarismo, geralmente nós falamos em mulher exercendo posição pastoral na igreja. Mas, se nós somos fiéis à Escritura, como nós acreditamos que somos, mulheres não podem exercer esse papel pastoral numa igreja. A Bíblia é bem clara quanto o papel do pastor na igreja. É um papel de um homem. É um presbítero. É um ancião. É um homem que está à frente da igreja, pregando, ensinando, liderando. Não só um, como vários, né? Então, se nós somos fiéis à Escritura, nós precisamos admitir isso. Mulheres, infelizmente, não podem ser pastoras. As igrejas praticam isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em algum nível nós acreditamos que elas estão erradas. Infelizmente. Ah, mas lá funciona. Beleza. Ok, nem tudo que funciona está certo. O cara que rouba fica rico. Quer dizer que está certo? Não. Nós não somos igualitaristas. Nós somos complementaristas. O homem foi criado para ser complementado pela mulher. Perceba que quando Deus cria Adão, o que Adão fala? Ele passa por todos os animais no relato da criação e Adão diz assim: eu estou só. E Deus fala a primeira vez uma coisa que não é boa. Não é bom que o homem fique só. Tudo era muito bom na criação, mas não era bom que Adão ficasse só. Então ele cria a mulher. A mulher complementa o homem.
mas isso não faz sentido. Da onde você viu isso? A mulher é sozinha, ela é suficiente. Pensa no nosso corpo, tá? O nosso corpo ele possui vários sistemas. O seu sistema respiratório, ele funciona sozinho. Né, Gabi? Tu que é farmacêutica, entende bem essa área aí. O seu sistema ali muscular funciona sozinho. Seu sistema neural funciona sozinho. O seu sistema reprodutor, que novidade, não funciona sozinho. A reprodução mostra que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Mas eu posso fazer inseminação? Pode, com o sêmen de um homem. Não é lógico isso? Então, a criação, a ciência nos mostra que o complementarismo é o ideal de Deus. A palavra de Deus demonstra assim, a ciência nos mostra que é assim para que as coisas funcionem. Então, vamos lá, estou quase chegando onde eu quero chegar. Por que é tão difícil se submeter a Deus? Submeter a Deus e ao marido. Por quê? Não deveria ser fácil? Não deve ser, olha, ouvindo isso aqui é lindo, maravilhoso. Dá uma vontade de fazer isso aqui, né? Primeiro, nós não fazemos isso por causa de uma coisa chamada pecado. O pecado nos torna, em primeiro lugar, orgulhosos. Quando a serpente tenta Eva no jardim, ele fala: vocês serão como Deus, vocês serão mais do que vocês são. E o que o pecado faz com a mulher? E com o homem também, mas principalmente com a mulher. Afeta nesse sentido. Traz na mulher um desejo de ser mais do que ela é. Ela quer ser tão mais que ela não quer mais se submeter, não quer mais andar em submissão no plano de Deus, por causa do orgulho. Segundo lugar, o pecado ele nos cega para a realidade. E ele diz para nós que obedecer a Deus é muito ruim e desobedecer é muito melhor. Você quebrar as regras é ótimo. No Éden, olha só, a serpente fala para a mulher: coma do fruto. E Deus falou: não coma. Só que Deus falou: você pode comer de todas as árvores, menos de uma. E a serpente fala: não, coma dessa. E ela come. Então o pecado nos cega para a realidade. Qual é a realidade? Que nós devemos obedecer a Deus. Obedecer como Deus criou, a ordem criacional. Obedecer a palavra de Deus. Mas o pecado nos diz que não, que é melhor não obedecer, é melhor não se submeter, é melhor você fazer o que você quiser, faça do seu jeito, do it yourself, né? Ficou bom? É isso? Em terceiro lugar, o pecado nos isola para nos destruir. E a serpente fez isso com Eva. Quando ela come do fruto, ela e Adão se tornam nus. Eles se tornam, já estavam nus. Falei para vocês, estavam passando a mão dos leões ali, dançando com os jacaré, estava uma loucura com os botos, é uma coisa linda. Mas quando ela come o fruto, o que ela percebe? Eles dizem: mas meu Deus, eu estou nu. O pecado nos separa e nos isola uns dos outros. Então o pecado diz para nós que é muito melhor eu me divorciar, eu me separar, eu não casar, eu não ter um relacionamento fixo com ninguém, eu não ter um compromisso sério com ninguém. É melhor eu estar sozinho do que eu estar em relacionamento obedecendo à vontade de Deus. O pecado tanto quebra um vínculo horizontal, ou seja, com os homens de humanidade, quanto quebra um vínculo vertical com Deus. Então é melhor eu não me submeter a Deus e é melhor eu não me relacionar com ninguém. E deu muito certo, né? Nós vivemos na época do isolamento. Isolamento social, não criticando isso, mas a gente já vivia isolado muito antes, no nosso egoísmo. Nós vivemos na era pós-moderna, onde cada um vive para si mesmo, isolado em si, e funciona muito bem. Os nossos índices de suicídio são os mais altos de todos os tempos, os índices de violência são os mais altos, os índices de morte são os mais altos, os índices de ansiedade são os mais altos. Então é muito bom ser sozinho. Óbvio que não. Então nós temos a separação horizontal e a separação vertical. Isso lembra algo? A cruz. A cruz. Aqui entra o Evangelho. Aqui entra o Evangelho.
Pastor Alexandre, o que é o Evangelho? Eu desenvolvi um método muito bom. De novo eu falar isso. É propaganda, né? Eu desenvolvi um método muito bom, particularmente falando, chamado de método crer. Como eu prego o Evangelho, como eu explico o Evangelho. Em primeiro lugar, Deus criou ser de criação. Deus criou todas as coisas. E Ele criou elas perfeitas, porque Deus é perfeito. Ele criou o homem para viver eternamente com Ele. Homem e mulher, tendo filhos, se multiplicando numa sociedade perfeita. Sem assassinato, sem morte, sem pecado. Mas por que as coisas não são mais assim? Por causa do pecado. O pecado quebrou isso. E o que é o pecado? O pecado é rebeldia. C de criação, R de rebeldia. O homem se rebela contra Deus. E a partir da rebeldia do homem, o pecado entra no mundo. A morte, a luta, a dor, assassinato, a câncer, a coronavírus, a suicídio, a droga, a abuso, a estupro, por causa do pecado. Mas Deus, sendo bom, misericordioso, maravilhoso, entenda isso, Deus não deixaria um homem sem o E de esperança. E Ele promete ali mesmo no Éden que Ele enviaria alguém para resolver essa bagunça. Então Deus envia Jesus e Ele vai à cruz como um herói. Ele morre pelos nossos pecados. Ele paga o preço do pecado para restaurar as coisas. E Ele promete que um dia Ele irá voltar para restaurar de fato. E Apocalipse termina com Ele dizendo assim: eis que faço nova todas as coisas. Não há mais morte, não há mais dor, não há mais choro, não há mais doenças. E diante disso, da criação, da rebeldia, da esperança, Deus nos chama para um R de resposta. Nós precisamos responder o Evangelho, crendo nele, confiando nele, respondendo com fé ao que Jesus fez. Isso é o Evangelho, isso é o que Jesus fez. A cruz nos liga tanto verticalmente com Deus, quanto nos liga horizontalmente com os homens. Ela restaura os relacionamentos com os homens e restaura o relacionamento com Deus. Amém? Então, o Evangelho nos mostra 4 formas com que Jesus se submeteu, para mostrar que a submissão não é ruim. Em primeiro lugar, Jesus nasceu, Jesus se submeteu aos homens, e não só se submeteu aos homens, entenda isso. Deus não só nasceu como homem, mas Deus nasceu numa manjedoura. Sabe o que isso significa? Num berço de palha, como um pobre, como um miserável. Jesus era tão pobre que quando Ele foi apresentado no templo, Maria ofereceu 2 pombinhas. Sabe o que isso significa? Naquele tempo bíblico, as pombas eram um dos sacrifícios mais baratos que tinham. Os mais pobres ofereciam. Jesus, Ele submeteu não só a nascer como homem, mas submeteu a ser pobre. Submeteu a ser uma pessoa sem dinheiro algum, na classe mais baixa da sociedade. Segunda coisa, Jesus cresceu e se submeteu às lideranças. A submissão é ruim. Sim, mas Deus se submeteu. Jesus se submeteu aos homens. Se você ler o relato de Lucas, vai dizer que Jesus crescia com graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Jesus se submeteu aos mestres. Deus, você entende isso? Deus, ele é dono do conhecimento. Ele não precisa aprender conhecimento. Mas Deus teve que aprender como um homem. Ele se submeteu aos mestres. Terceira coisa que Jesus fez, mostrando que o Evangelho dá um poder enorme para a submissão. Jesus se submeteu como um réu. O juiz do mundo, o Deus que irá julgar todas as coisas, Ele se submeteu a um julgamento imundo, injusto. Você acha que Ele não podia ter acabado com aquela bagunça? Não podia ter estralado ali que nem o Thanos e fazer todo mundo virar fumacinha? Podia, mas Ele não fez. Ele se submeteu ao julgamento. Deus, entenda, o juiz se submeteu a ser julgado. Parece uma coisa que a gente viu essa semana, né? Um juiz sendo julgado. Vocês viram isso? É isso aí. Deus, o juiz de tudo, foi julgado pelos homens. O julgador dos homens se submeteu ao julgamento. E por último lugar, Jesus se submeteu à morte.
Deus morreu. Isso eu falei para vocês, gente. Se vocês não tremem quando escutam isso aqui, tem coisa errada. Deus morreu. Deus pode morrer? Não pode. Mas Deus morreu. Ele se submeteu, ele inverteu a ordem natural ali. Ele se encarnou como homem para morrer. E morreu de fato. Deus se submete à morte. Então Jesus na cruz mostra que a submissão tem um papel importante na história da redenção de Deus. Salvar os homens. Mulher, a submissão a Deus e ao homem tem um papel importante. A missão de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios então. E eu vou finalizar aqui com vocês aplicando a palavra de Deus ao nosso coração. Abra no livro de Efésios. Não precisa se preocupar, tá? Não vai mais muito, mais umas 3 horinhas eu acabo. Brincadeira. Eu não abri antes do texto porque a gente já está nesse texto há 3 semanas, né? Então abra em Efésios, no Novo Testamento. A minha versão, você achou aí? A minha versão diz assim. O título do capítulo 5, versículo 21. O título desse parágrafo. O lar cristão. Versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu não me refiro a Cristo, mas me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Amém. Você leu isso aqui, isso é um mistério. Você diz, minha família é um mistério. Pastor, minha família é um mistério. Eu não sei mais o que fazer. Meu lar está bagunçado. Meu marido é um frouxo. Não assume responsabilidade. Eu não sei o que fazer. Solteiros, qual é o padrão que Deus quer que vocês procurem uma esposa, um homem? O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Em primeiro lugar, que a sujeição faz bem para o lar. Paulo está dizendo que a igreja se submete a Cristo e a mulher se submete ao homem. Primeira coisa, perceba que essa é a palavra de Deus. Deus está dizendo isso. É Deus que está dizendo isso. Não aquela sobrancelhuda, não a Frida Kahlo. É Deus que está dizendo isso. Deus planejou a família. Deus que instituiu os papéis na família. Deus quis que a família fosse assim. E nós precisamos entender que se Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Bom. Então a submissão faz bem para o lar. Primeiro porque nós obedecemos a Deus. Como uma mulher pode exercer submissão em casa, de forma prática? As aplicações. Primeiro, não martele os erros do seu marido, mulher. O provérbio diz bem assim: a esposa briguenta é como um gotejar constante num dia chuvoso. É como aquele teto furado que a água fica caindo ali. Sabe? Mulheres, vocês podem dizer para o marido que eles estão errados. Mas não fiquem falando assim toda hora e enchendo, o saco literalmente, né? Porque olha que a palavra de Deus está dizendo que a mulher que é briguenta,
ela é xarope, ela é chata, ela fica ali, quantas vezes eu já te falei para você não fazer isso, e você não me ouve, parece que você é surdo, olha quantas vezes eu já te disse isso, tu nunca percebeu. Gente, a mulher briguenta, ela é como uma goteira em casa. Você não está ajudando seu marido assim, você está atrapalhando. Você tem que ser submissa e dizer, querido, você está fazendo isso errado. Eu já lhe falei algumas vezes, você precisa rever isso. É muito melhor, né? Né, Jô? Bem melhor assim. Né, Rui? A cara dele. Então, as mulheres precisam ser não como uma goteira chata, não como um martelo. A pior coisa é quando tem obra, né? O cara fica aquela furadeira o dia inteiro. Tu fica assim, meu Deus, eu não aguento mais esse barulho. Agora imagine que a mulher pode ser assim em casa. Meu marido não me quer mais, pastor. Meu marido não me aguenta mais em casa. Mas quem sabe tu é muito chata mesmo. Entendeu? Precisa mudar. Ora bolas. Segunda coisa que a mulher precisa aprender em casa. Diante dos erros do marido, que são muitos, vocês sabem, né, Paty? São muitos, né, Gabi? São muitos, os maridos erram. Diante dos erros dos maridos, as mulheres devem ter esperança. E não brigas, não maledicência. Diante dos erros dos filhos, né, Lu? Que são muitos, né, Rui? Ele fala rindo ainda, cara. Vontade de dar um tapa na cara dele aqui. Dá um tapa na tua cara. É isso aí, pastor. É muito mesmo. Ele fica pensando. Não se defende. Depois a gente conversa. Ai. Tem esperança diante dos erros. O ladrão na cruz foi salvo ali. Um vagabundo, um assassino, foi salvo ali na cruz. Olhe para o seu marido, olhe para o seu filho, olhe para a sua casa através da cruz. Sempre há esperança. Há como salvar. Seu marido é um frouxo, chame os pastores para dar uma bocha nele para ver se ele levanta. Entendeu? E tem esperança. Um tapa ungido, uma imposição de mãos forte vai fazer ele mudar. Tenha certeza disso, minha irmã. Não tenha medo disso. Né, João? A gente impõe as mãos, não tem problema, né? A cara dele ali. Corda, tirei fora. Brincadeira. As mulheres precisam então entender que há esperança. Uma mulher que é submissa disciplina os seus filhos. É o papel do homem, nós falamos semana passada, é o papel do homem. Quando o homem está em casa, a primazia dele é disciplinar os filhos. Quando ele está diante da criança, ele tem que se portar como um rei, nós falamos sobre isso, né? E dar a ordem, eu não quero mais que você faça isso. E não aceitar que haja insubmissão da criança, porque a insubmissão da criança é pecado. O sono da criança é o pecado. Eu como pai, às vezes a mana dá aquelas aprontadas, você joga e diz, ela está com sono. Não está com sono nada, é o pecado. Claro que o cansaço auxilia o pecado a ficar mais forte, mas se nós não tirarmos o pecado do coração dela, a palavra de Deus diz que o quê? Que a disciplina tira a arrogância do coração da criança. Então nós precisamos disciplinar nossos filhos. Agora olha só, para as mães isso. Provérbios 29:15. A criança desobediente é a vergonha da sua mãe. Não é a vergonha do pai, é a vergonha da mãe. Mulheres, disciplinem seus filhos e filhas. Vocês precisam, Johnny, a buscar uma mulher, depois nós vamos entrar mais nisso. Precisa ser uma mulher que tenha submissão e aprenda a disciplinar os outros, principalmente as crianças. Então, uma mulher precisa disciplinar seus filhos. A criança desobediente é a vergonha para sua mãe. Provérbios 29:15. Procure um bom jeito de falar a verdade. Respeite o marido. Você precisa falar a verdade para ele. Não precisa botar num avião lá, passando no ar lá. Vai lavar a louça! Ache um bom jeito de falar com o marido.
sem briga, sem explosão, sem raiva, sem ira, sem choro. Não seja manipuladora. Não seja manipuladora. Mulher, não seja manipuladora. Sabia que Jesus foi tentado na manipulação? Se você for ler lá o relato de João, diz assim que Marta e Maria estavam com Jesus. E Marta estava limpando a casa e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta chega para Jesus e tenta manipular ele. Jesus, não te importa que eu estou aqui limpando toda a casa e minha irmã não? Não seja assim. Não seja manipuladora. Se você não... se tu não tirar o lixo, pode esquecer que tem coisa à noite. Né? Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Porque você não fez isso, não vai ter mais sexo. Acabou. Agora eu sou difícil. Não manipule o seu marido. Não use palavras destrutivas. Você parece burro, você não percebe que eu já te falei isso. Não fale isso. Irmã, pelo amor de Deus. Imagina, Rui, tu casado com uma mulher que te chama assim, cara. Johnny, Rodrigão, procure mulheres boas. Última coisa, a submissão põe em ordem a nossa casa também, fazendo entender, a submissão da mulher, né? Fazendo entender que Jesus é a fonte de alegria e não a sua casa. Pode estar lá pendurado no teto, a criança girando ali, jogando a fralda de cocô para lá e para cá. Já imaginou, Gabi? Coisa linda, né? Imagina ter gêmeos. Né, vovó? Imagina gêmeos ali, um pendurado no ventilador ali e o outro rodando a fralda pelado, correndo. A loucura. Aí o marido chega em casa, tu não comprou pão. Esqueci de passar no mercado. Já dá vontade de dar um golpe de Muay Thai ali, derrubar tudo, né? Desligar a luz e sair embora, nunca mais voltar. Não coloque a sua esperança nisso. Eu postei um texto no Instagram, né? Vocês viram, né? No Instagram é lindo, gente, é maravilhoso. A propaganda da margarina lá é ótima, a família reunida, tudo dando certo, né? A fraldinha trocada com um talquinho, a criança que não chora, não faz manha, não faz birra. Isso é lindo, mas isso não é real. O real não é isso. O real não é isso. Então, gente, ponha a sua esperança em Jesus. A sua casa precisa de Jesus. Essa família precisa de Jesus. Essa família precisa do Evangelho. Entenda isso. Não vai resolver o problema da sua casa enquanto Jesus não estiver lá. Olha o caos que estava na família de Jairo. Jairo foi até Jesus. Jesus, a minha filha está morrendo. A minha família está destruída. Minha filha está morrendo. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando ele está chegando, ele diz assim: Jairo, ela morreu. Faleceu. Acabou. E Jesus, o que ele faz? Vira as costas e vai embora? Não. Ele entra na casa. Ele abraça a filha de Jairo e levanta. As pessoas dão risada. Ele está falando com a morta. Lê o texto bíblico, é isso que diz. Mas quando Deus fala com os mortos revivem. Quando Deus entra na sua casa, Ele vai consertar a bagunça, como Ele consertou na família de Jairo. Põe a sua esperança no Evangelho. Mulher, homem, põe a esperança no Evangelho. Segunda coisa, a submissão honra a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso está no Antigo Testamento. E às vezes nós pensamos assim: é melhor o que acontece no Antigo Testamento? Saul quis oferecer um sacrifício a Deus, mas um sacrifício que não era conforme a ordem de Deus. A ordem de Deus é que o sacerdote oferecesse sacrifício, as melhores ovelhas. Mas Saul pensou assim: que brilhante ideia, eu vou oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Deus quer ser adorado, eu vou oferecer esse sacrifício. Ele oferece. Samuel olha para ele: Saul, que porcaria que você fez. Mas eu estava adorando a Deus. Não, você não estava adorando a Deus. Você estava desobedecendo a Deus. Então obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A submissão honra a Deus. É melhor você obedecer a Deus do que você obedecer os outros. Sacrificar a sua vida espiritual, sacrificar a sua liberdade, sacrificar a sua casa. Obedeça a Deus. Deus, escuta isso aqui. Deus, Ele não é o gênio da lâmpada. Você não é o Aladim. Você não sopra, sai um gênio e você tem 3 pedidos. Não, Deus é o Senhor do universo. Ele manda na sua vida. Ele manda no universo.
Nós lemos Salmo 11, ele está assentado no trono. Você não dá ordem para Deus, Deus dá ordem para você. E não ache que desobedecer a Deus não tem consequência, porque Ele não é um babaca. Deus irá punir os desobedientes. Deus não é o gênio da lâmpada e você não é o Aladim. Nós precisamos entender que a submissão honra a Deus. Se Deus é o Senhor, como o texto de Efésios diz, obedeça ao seu marido como ao Senhor. O que significa isso? Como é que você vai obedecer ao Senhor se você não lê a Bíblia, mulher? Se você não ora, se você não conhece boa literatura, se você não caminha com outras mulheres, você não vai conhecer a vontade de Deus e, portanto, você não irá obedecer a Deus. Você precisa conhecer o Senhor. Efésios 5 diz, como ao Senhor. Olha só, abre comigo rapidinho, 1 Pedro. 1 Pedro é quase no fim do Novo Testamento, vai indo para o final lá. Depois de Hebreus, vai ter Tiago e 1 Pedro. Capítulo 3, escute isso. Versículo 3, eu vou ler para você. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joia de ouro e vestidos finos. Está falando para quem? Para mulheres. Que a beleza da mulher não seja exterior, mas que ela esteja no seu interior, no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 5. Pois foi assim também que no passado costumavam assim enfeitar as santas mulheres. Há beleza na submissão, gente. Há beleza em obedecer a Deus e obedecer ao marido. Johnny, Rodrigo, solteiros, vocês talvez não estão procurando uma mulher que seja um avião para vocês, mas que é um diabo. Já imaginou morar com um diabo em casa? Não procure uma mulher que não é crente. Procure uma mulher que se adore de mansidão no espírito, de paz no espírito, que seja submissa a Deus, que a beleza dela seja a santidade do Senhor. Por quê? Deixa eu te contar uma novidade. Não sei se você sabe, uma pelanca cai. Chega uma idade que o troço, né, desanda, que a gente fica careca, barrigudo, né? A gente fica feio. E você vai fazer o quê? Vai trocar a mulher que você casou, que você prometeu amor, você jurou para ela que você seria fiel por outra? Que tipo de homem que você é? Você é um babaca. Busque a beleza de verdade. Última coisa, a submissão honra a Deus quando você entende que não é sobre sentir. Ah, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem fazendo isso. Gente, tu acha que a gente se sente bem às vezes fazendo coisas que a gente não quer? Levanta na segunda e vai trabalhar. É bom? Não é. Você sabe que não é bom. Eu tenho pavor de cara que fala assim, frase motivacional: segunda-feira é uma nova semana para você vencer. Ah, cara, vá. Tá bom, é verdade, mas não pra mim, cara. Sério, segunda-feira pra mim é um saco, velho. Eu sei que eu tô errado. Preciso fazer o meu mindset. Preciso mudar o meu mindset. Mas é assim, gente. Mas não é sobre sentir, é sobre amar a verdade. É sobre entender que aquilo é a verdade. Sobre entender que aquilo faz sentido. Os nossos sentimentos mentem para nós. Você acha que um drogado não se sente bem quando ele usa droga? Se sente bem, mas não é bom. Terceira coisa, o Evangelho ele reorganiza a bagunça do pecado. Primeiro lugar, o Evangelho mata o nosso orgulho. Como, Alexandre? Como é que ele mata o nosso orgulho, Johnny? Como é que ele mata o nosso orgulho? Primeiro, simples. Escuta isso. Anota. Está anotando? Para de anotar. Bem claro. O Evangelho diz o seguinte: você não pode se salvar. O quê? É verdade. O Evangelho diz: você não pode se salvar. Ele mata o seu orgulho. Não interessa quem você é, se você é o Bolsonaro, o Trump, se você é o Biden, se você é a Dilma. Não interessa quem vai ganhar ou quem vai perder, porque no final vai todo mundo perder. O Evangelho diz isso. Nós
somos derrotados, nós não podemos nos salvar. Você é muito pior do que você imagina. Na teologia nós dizemos assim: você é totalmente depravado. Uau! Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vira para a pessoa do lado e diz assim: você é totalmente depravado. Vira aí. Você é totalmente... Uau, coisa linda, né? Imagina. Isso faz um bem para a alma, né? É uma maravilha. Eu adoro isso, cara. Nós não podemos nos salvar. Não quer dizer que você é tão mal quanto você pode ser, mas é que o mal afetou todas as áreas da sua vida. Mas eu faço boas obras. Sim, aí você diz que você faz boas obras. Entendeu? Você está se orgulhando de uma coisa que você faz, então já é pecado. O evangelho quebra o nosso orgulho. Segunda coisa, o evangelho ajusta a nossa realidade. Viu que eu falei para vocês que o pecado cega a realidade? O evangelho ajusta a nossa realidade. Porque não importa o que nós façamos, nós nunca seremos salvos. Então nós não precisamos ficar achando que por nós obedecermos nós somos salvos. Não seremos. Nos livra do legalismo. Você vê, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu estou com a Bíblia debaixo do meu sovaco aqui, meu desodorante de crente. Aquele lá não está. Aquele lá não está na igreja. Aquele lá não vai na minha igreja. Aquele lá não dá o dízimo. Gente, o evangelho mostra que a realidade é o quê? Não importa o que nós façamos, importa o que Deus fez na cruz. Nós obedecemos não para ser salvo, nós obedecemos porque nós fomos salvos. A nossa obediência a Deus é uma resposta, então Ele ajusta a nossa realidade. Ele nos coloca um óculos do evangelho que muda tudo que nós fazemos. Nós nos submetemos por quê? Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Nós obedecemos por quê? Porque nós somos salvos. Eu vou à igreja por quê? Porque Jesus morreu por mim na cruz. Jesus morreu por ti na cruz, Jefferson. Por ti na cruz, Rui. Como é que você responde ao evangelho? Isso muda a realidade. Quando nós entendemos a profundidade do que Cristo fez, nada se torna pesado. Eu sou meio geek, tá? Meio nerd, então eu vou citar um exemplo de filme, tá? Beleza? Pode ser? Já olharam A Bela e a Fera? Já olharam? Não me deixe sozinho, por favor, já olharam? Quando a Bela chega diante da fera e ele diz assim: eu só vou libertar o teu pai se você ficar no lugar dele. O que ela faz? Ela fica. Por quê? Porque ela amava o pai dela. Isso é o evangelho. Nós só estamos aqui hoje não porque nós queremos ser salvos, mas porque nós amamos o Deus que nos salvou. Amém? Terceira coisa que o evangelho faz, nos reconcilia com Deus. Ele acaba com a inimizade. Deus separou, nivelou todos os homens por baixo no pecado e nivelou todos os homens por cima na graça. Você tem um valor. Jesus morreu por você para te salvar, Johnny. Então Deus te reconciliou com Ele mesmo, verticalmente, te reconciliou com os homens horizontalmente. Deus te reconciliou. Quase finalizando, gente. Vamos lá. Mulheres solteiras, viúvas, divorciadas. Vamos para vocês. Vocês acharam que ia ser só as casadas, né? Tava bom, né? Tava ótimo, as outras apanhando ali, né? Primeiro, mulher, como você não tem marido, você se submete a quem? A Cristo. No Antigo Testamento, Deus é o marido das viúvas, Isaías diz. Deus é o seu marido, você tem que se submeter a Ele, submeter à sua vontade. Busquem maridos e homens que temam a Deus. Homens, busquem mulheres que temam a Deus. Solteiras que temam a Deus. Imagina, cara, eu falei, vocês vão se casar com um demônio. Por que tu vai querer casar com um demônio? Uma não crente que não conhece a Deus, que não conhece a palavra. Mas é evangelístico. Sim, evangelístico. É evangelístico, sim. Mulheres, tornem-se mulheres melhores, amando a Deus. Vocês têm mais tempo. Mas eu tenho a casa. Ok, você tem a casa, mas né, você não tem mais filhos em casa, você tem mais tempo livre. Você não tem filhos, você não precisa mais cozinhar, lavar, passar roupa, né? Lavar a louça, né, Rui?
Então você tem mais tempo para conhecer a Deus, para servir. Por que você não serve mais? Seja mais abundante em Deus. Se posicione para limpar a igreja, por exemplo. Pô, tenho um tempo livre, posso limpar a igreja? Beleza, vem e limpa. Ótimo, vai ser maravilhoso. Eu queria fazer um bolo para a gente entregar para as crianças no cultinho. Maravilhoso. Você tem mais tempo, faça isso, mulher. Doe mais, você tem menos despesas. Você pode ofertar mais. Não seja ociosa, não fique fofocando. Uma mulher ociosa, Tito diz que as mulheres ociosas costumam falar mais. Na abundância de pecado, a abundância de fala há pecado. Então não seja ociosa. Não fale mal de Deus, não fale mal dos outros. Fale para Deus. Fale de Deus para os outros. Última coisa, para a gente terminar aqui. Quinto lugar e última coisa. Aprenda com a igreja. Cristo morreu pela igreja, para que a igreja viva por Cristo. O seu marido, escute, Pati, Gabi, você tem a obrigação de cobrar que ele te ame como Cristo amou a igreja, porque é mandamento de Deus. Você deve pedir isso dele. Ame como Cristo me amou, se entregue por mim, se sacrifique por mim, me santifique, me purifique, como a gente viu semana passada. Em contrapartida, você tem o dever de viver por ele, auxiliá-lo, ajudá-lo. A igreja deve obedecer por quê? Porque ela foi salva por Cristo. A mulher deve obedecer a Deus por quê? Porque ela foi salva por Jesus. Ela se submete ao marido porque ela foi salva. Já falei isso para vocês. Última coisa, a igreja obedece a Cristo porque ele é seu cabeça. E o que significa cabeça? Às vezes a mulher fala: ele é meu cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu mando ele para os dois lados aqui, ó. Eu que guio a direção. Não é isso que a Bíblia está falando. O cabeça aqui é a ideia de ser um representante. É como se dissesse que Cristo é o presidente da igreja, é o governador da igreja. O marido, o marido é o líder do lar. Ele é o representante do lar. Falei isso para você semana passada. Deus irá cobrar tu, Jeverton, tu, Rodrigo, tu, Jô, tu, Johnny, eu, Rui. Deus irá nos cobrar porque nós somos representantes do lar. O que você fez com a sua família? O que você fez com a sua esposa? O que você fez com o seu filho? Com os seus filhos? O que você fez pela sua igreja? Nós somos o cabeça do lar. E a mulher é a que se submete ao seu cabeça como um representante. Auxilie o seu marido no papel de liderar. Mas ele não toma a frente. Então auxilie ele. Mas mesmo assim, chama os pastores. Vamos conversar com ele. Vamos ver o que está acontecendo. Talvez ele não teve uma instrução paterna. Nunca teve um pai para dizer para ele como é que ele deve ser homem. Precisa de um discipulado. Ok? Vou terminar citando essa frase, que eu achei maravilhosa. É assim: essa deve ser a graça retumbante que reverbera no coração de uma mulher. Seu casamento não é apenas uma parceria para tornar a vida mais suportável e menos solitária. Seu casamento não é apenas um meio de procriação num contexto socialmente aceitável. Seu casamento não é apenas um meio de realização pessoal e ganho financeiro ou material colaborativo. A submissão da esposa a Jesus, ao submeter-se ao seu marido, é uma bandeira de vitória que ela agita à medida que Jesus avança o seu reino. Uau! Que frase, né? Vamos ficar de pé, vamos orar?